Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, mais um bate-papo Unisanta e nosso tema será pós-graduação, mestrado e doutorado. Por que a gente deve continuar investindo nos nossos estudos? E para conversar com a gente, os professores coordenadores da Unisanta, Marcos Tadeu e Deolindo, que vão falar justamente dentro dessas áreas. O Marcos Tadeu, que é coordenador de toda essa extensão, e começo a conversar, ainda não me entendo com isso aqui, conversar com o senhor, professor. Boa tarde para os dois. Mas por que? Eu já começo com essa pergunta. Hoje, a gente já vem numa crescente, ainda mais agora, era da internet, as pessoas aí, muitos pregando que não precisa de faculdade, que não precisa de estudo, né? Muitos jovens pregando isso. Por que a gente deve continuar investindo não só numa graduação, mas na pós, no mestrado, no doutorado? Hoje em dia, Renata, o importante numa época de crise é você se capacitar, né? Essa é a receita do mundo inteiro, né? Quando você está numa época de crise e você vai ter que superar dificuldades para se colocar no mercado, a melhor maneira de você superar isso, ou se preparar para enfrentar isso, né, é se capacitar, né? E a pós-graduação e a faculdade em geral é a melhor fonte de capacitação, né? Você ter uma pós-graduação, seja um mestrado, ou quiçá o doutorado, que é o topo da carreira, né? Ou uma pós-graduação lato sensu, né, uma especialização, tudo isso vai ajudar muito no seu currículo e vai fazer você estar mais apto a conseguir um emprego dentro da sua área, né? Deovaldo, obrigada por participar com a gente. Antes da gente começar a gravar, você, inclusive, estava conversando sobre, a gente estava falando dessa importância da pós, e muitas dúvidas ainda tem, justamente de estudantes que fazem, de repente, uma área e pós em outra área, né? Então, por exemplo, um advogado que pode fazer pós em marketing, você mesmo falou que um médico fez pós em mecânica, né? Exato. Então, até completando o que o Marcos falou muito bem, uma das coisas importantes na área de mestrado, a pesquisa na mecânica tem um enfoque social, ambiental e econômico. E, então, além do crescimento pessoal, que nem o Marcos comentou muito bem, né, o aluno ter um diferencial, enriquecer o seu currículo, no Brasil, apenas 0,8% da população tem o mestrado e 0,2% do doutorado. Então, isso daqui é um enriquecimento muito grande no currículo. Então, além disso daí, outra coisa que tem acontecido bastante no mestrado é o network, essa rede de contatos, né? A partilha de serviços. Essa é uma coisa bastante interessante. Então, além disso daí, de enriquecer o currículo e esse network, que é bastante importante, o trabalho é a contribuição para a sociedade. Isso é uma coisa muito grande. Exemplo, né? Que está se formando agora. Um exemplo que o Marcos acho que já recebeu aqui o pedido de defesa, né? Do Cardoso, André Cardoso. Ele é de controle e automação, está fazendo a parte de mecânica. E lá no Porto, então tem trabalhos que são feitos no própria indústria, para quem está se formando, é feito nos laboratórios. Certo? Nos laboratórios, os nossos laboratórios foram considerados pelo MEC, isso que é bacana, né? Foram considerados os mais bem equipados do país. E esse laboratório, os nossos laboratórios da universidade, já acabaram vendendo equipamentos para vários lugares do Brasil. E até para estaduais, por exemplo, para a USP, para a Unicamp, outras também importantes universidades, né? A Federal do Maranhão, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, a Federal de Brasília. Então, nossos laboratórios estão muito bem equipados. Então, para quem se formou, pode fazer no laboratório. Quem está numa empresa também pode fazer o trabalho numa empresa. Esse que nós estávamos começando agora, falando do Cardoso, que vai defender, ele trabalhou com silo, então armazenando, no próprio Armazém 39, armazenando soja, que isso é importantíssimo, alimentação para o mundo todo, né? Está alimentando com os recipientes, os silos,
Por exemplo, se for muito aberto, a soja sai pelo meio e fica acumulado aqui do lado. Então, isso não é muito bom. Então, ele estava procurando os melhores ângulos para cada material. E também ele revestiu. O que ele fez agora? Ele revestiu, né? Esse foi o trabalho dele. Ele acabou revestindo a parede desse silo, que era de alvenaria, e colocou uma resina. Então, hoje descarregava de 6 a 9 vagões por hora, hoje descarrega de 12 a 15. A competitividade, então, aumentou bastante. A competitividade, maior exportação, emprego e qualidade de vida. Então, acaba juntando esse trio, né? Social, ambiental e econômico, no trabalho só. E hoje as áreas estão muito mais específicas, né? Então, o engenheiro ele fica cada vez mais o funil ele fica mais estreito para uma especialidade, para uma técnica, o médico a mesma coisa, o advogado uma especialidade, né? Então, antes a gente ia no médico, um clínico geral, hoje tem o ortopedista que cuida só de joelho, daquela válvula, né? Então, cada vez mais as coisas estão sendo especificadas. E quando você junta, às vezes você está trabalhando, como mesmo o professor citou, você está trabalhando e se formou numa área, mas dentro dessa sua especificação, você começa a entender que você tem, que se você estudar uma outra área, você traz esse complemento e a grandiosidade desse estudo para o que você está fazendo. Professor Marcos, essa orientação vocês fazem também? Olha, de perceber a área e que vai uma poder ajudar na outra e se conversarem para eles escolherem se é um pós, um mestrado e em que área? Sim. Olha, você falou uma coisa muito interessante, Renata. Realmente, hoje em dia, está tudo se afunilando bastante, né? Por exemplo, você tem um médico ortopedista, você tem um engenheiro de obras, você tem tudo muito específico, né? Mas, ao mesmo tempo, como você tem uma competição muito grande no mercado, dentro desse foco que cada profissional assume para desenvolver a sua carreira, ele tem que saber muita coisa, né? Por exemplo, eu tenho um médico que trabalha, por exemplo, com cardiologia, né? Um cardiologista específico na área de cardiologia. Mas ele fez um trabalho conosco na área de fibras ópticas, né? Aí você, puxa, mas o que tem a ver cardiologia com fibras ópticas, né? Ele usou fibras ópticas para inserir a fibra óptica no paciente e desobstruir as coronárias. Então, você vê, ele é especialista numa área e começou a aprender sobre óptica. Então, hoje em dia, você tem que ter uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Porque a internet aparece muita coisa todo dia. E onde é que você aprende a acessar tudo isso? Na pós-graduação. E a tecnologia também, né? Exato. Com a tecnologia também, né? Exato. Só para você ter uma ideia do nível que nós estamos no mestrado da Unisanta, a Unisanta tem acesso a uma base de dados chamada Web of Science. Essa base de dados, você pode acessar mais de 40 mil revistas do planeta inteiro, gratuitamente, né? Então, o aluno que entra na Unisanta, que vai fazer o mestrado, do ano que vem o doutorado, ou um lato sensu, uma especialização, ele está totalmente coberto em termos de como acessar as bases mais fortes de todo o planeta, não é do Brasil, não. Tá? Então, ele pode acessar qualquer revista imediatamente, ele entra no computador, não tem que ir numa biblioteca e fazer pesquisa durante semanas. Em meia hora ele consegue ver o assunto que ele quer trabalhar, ele consegue ver o que está publicado sobre aquele assunto nos últimos anos, se vale a pena continuar. Quer dizer, tudo muito mais rápido, porque hoje em dia, você sabe, né? Hoje as coisas são muito mais rápidas em termos de desenvolvimento. Muito. E todo mundo é entendido de tudo, né? Todo mundo vai no Google, acha que sabe de tudo, né? Exatamente. Por isso que é bom você estar dentro de um programa com doutores, com professores doutores, com a experiência de décadas, né? Que vai passar para você isso, vai passar para o aluno, vai passar para a aluna, né? Como o professor Deovaldo colocou, né? Você forma toda uma rede de pessoas em sua volta. Nós tivemos alunos que, do lado, o colega dele na sala, era um gerente de uma empresa. E na conversa, no desenvolvimento da dissertação, essa dissertação foi aproveitada naquela empresa. Entrelaça, né? E ele foi contratado. Isso acontece bastante. Isso acontece muito. Então, como o professor Deovaldo colocou, você aumenta
a sua rede de contatos profissionais, né? De uma maneira muito importante. Aproveitando, Renato, se você me permite, você falou da medicina, o médico, o Ricardo, ele fez oxidação da vitamina C. Sabe? O que tem com a mecânica? Sim. Então, hoje em dia, se produz muita polpa. E, às vezes, aí nós descobrimos que essas polpas, às vezes no processo industrial tem uma agitação muito violenta, um regime turbulento, que eles chamam na engenharia, e acaba oxidando a vitamina C. Então, ele acabou fazendo estudo dessa oxidação e chegou a uma conclusão bastante importante, né? Que tem que ser um tipo de pá especial. Se você colocar um impulsor de qualquer jeito, um agitador de qualquer jeito, a vitamina, ela some, né? Então, foi um trabalho bastante interessante. Teve outro médico também, fez com cânula de lipoaspiração. A boa notícia para as mulheres funciona bem, para os homens não. Aquela gordurinha localizada, para o homem não funciona. Essa é uma notícia para nós, né, Marcos? Alguma coisa também, né? Vou te falar, porque tudo sobra a mulher. Gente, mas isso mostra muito a competência de todo o corpo docente da Unisanta, não só da estrutura, por isso que ela é reconhecida nacionalmente, vários prêmios aí do mundo, tanto é que tem alunos do Brasil inteiro. É comum quem mora ali no bairro do Boqueirão, e eu sou do Boqueirão, ver ônibus há tantos anos. A gente já sabe que ali são os lugares de ônibus parados de estudantes que vêm de fora, né? Então, foi um bate-papo muito importante para vocês entenderem como a educação é a base realmente de tudo. Se a gente está aí hoje lutando pela chegada de uma vacina para nos tirar, né, de dentro de casa, para nos livrar dessa pandemia, isso só vem com muito estudo. E aí, tão bem representado como esses dois professores, representando, inclusive, todo o corpo docente do Unisanta. Muito obrigada por bater um papo com a gente, esclarecer um pouquinho desse mundo acadêmico tão importante para nós. Obrigado, Ana, pela oportunidade, e estamos à disposição. Quem se interessar mais, entrar no site da Unisanta e podemos solucionar as dúvidas e dar todas as dúvidas que alguém tiver. Tá ótimo. Eu agradeço também essa oportunidade. E os alunos, eles vão contribuir de uma forma bem real para a melhoria da qualidade de vida da população, com produtos de nível mais alto e produtos mais baratos de melhor qualidade. Isso que é um dos objetivos do mestrado. Exatamente. A saída da educação não tem jeito. Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu?